Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, a Tata Pod. Hoje, talvez com um áudio um pouco diferente, com um som ambiental um pouco diferente, um barulho de vento, de rua, né? Porque exatamente isso, eu estou gravando na rua hoje, porque por não ter como gravar em casa, tentei fazer esse experimento de gravar na rua. Simples assim. Então estou num parque, talvez se escute barulho do vento, de avião, já que eu vivo perto do aeroporto, né? Ou talvez de moto, de buzina, algo assim, mas vou fazer o possível para arrumar o áudio quando for editar e também para pausar um pouco a fala enquanto o barulho não para, né? Que nem dos aviões é tipo insuportável, então não tem como eu falar por cima de um avião. E nada. Eu quis fazer esse experimento porque, querendo ou não, eu tenho um lapela em casa que era da minha irmã, ela não usava, eu acho que ela nunca usou de verdade. Ela deu pra mim e também, como faz tempo que eu não tenho espaço para gravar em casa, quis fazer esse experimento também de tentar gravar na rua. Eu tô num parque bastante lindo. Quando eu for subir o episódio, também no Instagram eu vou colocar fotinhas do lugar onde tô, do parque onde tô, porque é um lugar muito lindo, muito bonito. E ao ser num bairro assim, bem de pessoas maiores e velhos, e também agora são as 2 da tarde, então é a hora da comida, não tem uma alma aqui ao meu redor. Então não tem quem me dá vergonha, ou quem ficar tipo, ouvindo passos, ouvindo um cachorro passeando, algo assim. É bem difícil nesse horário aqui que eu estou agora. Mas isso sim, o vento pode atrapalhar. Então, né, gente? Muitas vezes nós falamos que a vida dá voltas. Realmente, a vida ela não dá voltas, ela capota. E desde do meu último episódio em que eu acho que eu chamei ele bem assim, né? A vida não dá voltas, ela capota. Que eu falei de toda a minha experiência que eu tive, que trabalhei 3 dias numa fábrica e tudo mais, e tudo que isso me implicou, e também o que me abriu um pouco a cabeça, tipo, eu falei muito do que eu senti ali, do meu coração mesmo, e da minha própria experiência, das minhas próprias experiências, sabe? Tipo, sem nenhum viés, assim, bom, sim que eu sei que eu sou de esquerda, né, e tudo mais, então eu sei o meu lado mais de trabalhadora, de fudida, né. Mas, pouco tempo depois, eu não sei se foi 1 ou 2 semanas depois de eu gravar esse episódio, eu comecei bueno, eu conheci, né, um criadorzinho de conteúdo no YouTube, no Twitch e tudo mais, chamado Luigi. O Luigi, não sei se pouca gente, não sei o público dele, assim, se também comparte com o meu, mas tipo, ele é um gamer politizado, um gamer bastante politizado, bastante de esquerda e comunista. Eu acho que ele é já abertamente comunista, e ele defende não, ele apoia muito das pessoas que criam conteúdo especificamente do coletivo comunista e tudo mais. E eu acho que, não sei se onde que eu vi ele por primeira vez, se foi no Podpah. Não, acho que no Podpah não foi. Eu acho que foi. Foi no Podpah, e eu acho que depois eu vi ele no Dessa Letra Show. E tipo, foi um empurrãozinho para depois conhecer muitos mais outros criadores de conteúdo que quase sempre são professores, historiadores e tudo mais, tem periodistas, só que falam desse viés ideológico político que é o comunismo, que pela direita é tão demonizada e pela imprensa normal, aberta, também é tão mal explicada desde de um olhar mais colonial, mais estadunidense, por assim dizer. E nada, a partir
a partir do Luigi, eu conheci o Galo de Briga, que é outro cara muito, muito foda, que me abriu muitos olhos. E depois o Ian do Histórias Públicas e o Gustavo do Histórias Cabeludas. Que eles dois são professores, historiadores, e eles têm canais abertamente explicando toda a teoria política de trás do comunismo, todo viés comunista que existe na realidade do mundo, né? Algo palpável no mundo, que nem são algumas revoluções pelo mundo, como a coreana, a russa, a cubana. Eles dois explicam também muitas das coisas que acontecem no nosso país, como a ascensão fascista de tudo. Tipo, isso desde a época dos governos anteriores, tipo Collor e tudo mais. Eles explicam muito bem, tintim por tintim. E, mano, eu acho que era o que eu tava precisando de respostas. Porque, que nem... Eu sou de esquerdas, apertamente sempre fui. Nunca concordei com nada da direita, porque não faz sentido. Promove o ódio e o ódio a todo mundo, né? A pessoas negras com outras religiões a não ser a cristã, católica ou etc. E também, mano, é misógino, não acolhe aos trabalhadores nem aos pobres, ou seja, eu nunca tive de acordo com isso, ainda que eles pintem que é Deus, pátria e foda-se, família, pra tomar no cu, Bolsonaro. Mas muitas coisas da própria esquerda eu questionava. Não questionava de tipo, tá certo, tá correto, mas de faltar respostas. Me faltava muitas respostas da esquerda. E eu acho que os comunistas não só responderam, toda essa galera que eu digo, né, os comunistas, toda essa galera que eu falei antes, não só responderam muito bem as minhas questões, como me explicaram muitas outras de que já vivemos e sempre vivimos e não nos demos conta porque, entre aspas, é o normal. Só que não normal, nós sempre fomos manipulados. E, mano, pra mim foi tipo, bizarro, sabe? Que nem no meu podcast mesmo lá da fábrica, eu falo, né, que caralho, mano, eu não quero trabalhar pra um filho da puta de uma fábrica que vai me dar uma jornada de trabalho horrível, uma qualidade de trabalho horrível, sendo que poderia ser muito mais facilitado por máquinas ou por uma boa organização somente de trabalho, que depois do trabalho eu vou ficar fodida, então, sabe, vou perder saúde enquanto trabalho por uma merreca, enquanto os proprietários da fábrica, os manda-mais da fábrica, só querem que nós trabalhemos como bichos, pouco se fudendo para o que fazemos e só visando o lucro deles. E as pessoas que trabalham ali se ferrando, só com o saláriozinho mínimo, fazendo um trabalho titânico, fazendo mais que o possível para o lucro da empresa. E, mano, isso é uma coisa que o podcast do Galo de Briga, ele tá no podcast As Ideias. Ele falou muito bem que, mano, nós somos terceirizados, sabe? Nós somos de baixo. E isso, tipo, eu já tava com uma noção. Só que eu nunca tinha escutado isso na boca de alguém tão claramente como eu tinha escutado dele, sabe? Tipo, se vocês, por favor, se vocês tiverem a curiosidade, se vocês também pensarem do mesmo jeito assim do que eu tô falando, se te revolta, escuta busca no YouTube As Ideias com o Galo. O Galo ou o Galo de Briga. Dos dois seguramente aparece. Foi uma conversa foda, porque eu não tava lembrando de quem era ele, mas, caramba, todo mundo lembra do incêndio da estátua do Borba Gato. E ele foi um dos precursores, dos organizadores desse ato político, sabe? Da queimada da estátua do filho da puta do Borba Gato. E por que ele fez esse ato? Ele explica tudo bem lá no podcast, que ele é um entregador de Uber Eats, não sei, bom, de iFood, do que ser desses entregador de comida a domicílio, que basicamente também é enrabado pelas empresas sem nenhum tipo de ajuda, de mínima, sabe? De orientação, de amparo mínimo. Então, por isso que
ele se organizou com muitas outras pessoas e quiseram chamar a atenção para a causa deles, tanto dos intrigadores como dos trabalhadores periféricos, que são fodidos, explorados. Ele fala não só da questão dos trabalhos uberizados, como também das domésticas, dos taxistas de Uber, né, dos condutores de Uber e tudo mais. E quase todos os trabalhos em que a classe de baixo trabalha, assim de simples. E eu me senti tão identificada com o papo dele, mano. Sinceramente, eu acho que eu nunca, sabe, é isso que eu digo, que eu nunca tinha escutado isso da esquerda. Isso é o que me faltava da esquerda. Que eu nunca escutei um cara, sabe, que nem o Galo, falando da história dele, com que eu posso me identificar e com que eu sei que muita mais gente vive todos os dias. E ninguém tá pouco se fudendo. Ou se dá uma ajudinha, acha que o mínimo já é suficiente e fica se colocando galardões no peito por dar miséria, sabe? Por dar menos que o mínimo. E a partir daí, sabe, eu falei, mano, esse cara aqui é o que eu tava buscando. Aí a partir dele, ele no podcast mesmo, ele fala muito do comunismo, né, das pautas comunistas e tudo mais, e que nem eu, como muitas outras pessoas, eu não sou uma pessoa universitária, e também na minha escola, a única coisa que se dizia de história, assim, era que a Rússia era comunista, alguma parte da Europa, que nem o Muro de Berlim, era dividida porque um lado era socialista e o outro ainda era da ditadura. E pouco mais, né? E o resto era o de sempre, que Fidel Castro é um ditador da Cuba, que Kim Jong-un destruiu a Coreia do Norte e que deixa sua população triste e amargada, sabe? Tipo, essas coisas que certamente são contadas desde o olho de vista de fora e não de dentro, o que é errado. Então, a partir dessa curiosidade, eu também fui buscar o que é o comunismo contado por uma pessoa comunista e com um viés do olhar da pessoa que é e que sabe do que está falando. Eu não que nem eu acho que eu vi um vídeo, não sei se da Folha de São Paulo ou algo assim, que, tipo, falava do comunismo como se fosse ditadura mesmo, sabe? Então, não é bem assim. O canal do Ian e do Gustavo, que é Histórias Públicas e Histórias Cabeludas, não sei se é no plural ou no singular, desculpa. Mas eles ajudaram muito, porque além de eles explicarem muito, muito bem quais são as pautas do comunismo, quais são as lutas que eles querem lutar, né? Porque as lutas que eles defendem, eles discutem as incoerências dos modelos de governo, tanto atuais como anteriores, e as propostas também dos governos que dizem que virão, né, sabe, dos próximos governos. E tudo isso também com bom humor, o que eu gosto, sabe? Eu acho que isso me ajudou muito a me entender, sabe? A colocar um norte. Eu acho que naquele podcast lá que eu tô falando, da fábrica, eu tava precisando de um norte. E eu acho que eu encontrei. Porque faz muito sentido toda a teoria comunista. E eu também, obviamente, eu não sou um bicho quadrado e tenho minhas certas dúvidas até com o que me faz mais sentido. Mas quando eles falam que o problema é que nós estamos sendo governados desde faz anos pela burguesia colonialista que foi passando o seu poder de um ao outro, né, de herança a herança, e todos eles entre si se protegem para que o poder permaneça somente entre eles e ninguém do proletariado coloque a mão no poder. É tipo, claro, era isso. E faz muito mais sentido pensar que, tipo, claro que isso é a real verdade, porque que nem faz pouco saiu
o escândalo dos empresários lá bolsonaristas, que no grupo do Zap estavam promovendo, estavam marcando, estavam querendo dar o golpe se o Bolsonaro não ganhasse, se o Lula ganhasse as próximas eleições. E tipo, aí você se dá conta que toda essa pauta que a mídia e a televisão e tudo mais, a internet fala de que os ricos são ricos porque eles são espertos, porque eles são trabalhadores, porque eles são benditos por Deus por estar ali. É tudo mentira. Porque esses povo burro, idiota, eles só estão visando pelo próprio bolso, pelo seu próprio lucro, né? E pouco se fudendo pro trabalhador dele, para as pessoas que trabalham com ele, com qualquer pessoa da casta abaixo deles. E é isso, sabe? E é isso que eu digo, que os antecessores dessas pessoas não tivessem sido outras pessoas com o dinheiro e havendo explorado outras pessoas, havendo explorado o meio ambiente, avertido dinheiro para apontar e falar isso é meu porque aqui está meu dinheiro e tudo mais, essas pessoas não seriam assim. E seguramente, se essas pessoas não fossem assim, elas estariam pensando no nosso lado também. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, esses filhos da puta são assim porque eles são herdeiros, eles têm dinheiro e eles nunca precisaram trabalhar na vida deles. Então eles não sabem o que é trabalhar. Eles não sabem o que é se fuder, o que é ter um salário, o que é passar fome, ficar apertado, o que é pagar uma parcela de 12 vezes. A única coisa que eles sabem é que eu tenho que ter a minha mais-valia. E se você quer atrapalhar eu com a minha mais-valia e engordar a minha riqueza, em que eu não vou enfiar em nenhum lado, você é meu inimigo. Ainda que a minha luta seja ilógica e prejudique um montão de gente no meu caminho. Vocês entendem o que eu quero dizer? O qual absurdo é essa porra? E, mano, é isso. Eu acho que eu tava precisando muito dessa clareza, dessa visão de que puta que pariu, nós foi enganado. Nós está sendo enganado desde que nós nascemos. Porque nos livros de história, na televisão, nos filmes, nas séries, nos jogos, tudo está com o viés americano, de que eles são heróis, que nem... nossa, quantos episódios que tem do Simpsons sobre a guerra do Vietnã, em que é totalmente satirizado a luta do Vietnã, que os Estados Unidos, os Estados Unidos são os heróis e tudo mais. Quando o Vietnã, ele sofreu um holocausto tremendo à mão dos estadunidenses. E pouco se fala disso dessa maneira hoje em dia, porque quem tem a pauta de diálogo, quem manda, quem dita as regras do jogo, é os Estados Unidos. E tipo, isso no mundo inteiro. E pior que é isso pra tudo, que nem o outro dia lá no canal do Ian, ele tava vendo um documentário chamado My Dad Got a Brainwash, ou algo assim. Tipo, o meu pai teve um lavador de cérebro, ou algo assim. Que é um documentário em inglês, falando de toda a manipulação política da mídia americana, que nem da Fox News, que ele faz nas pessoas para ela ser de extrema direita, por manipulação pura e dura. E, tipo, fica muito claro isso, é explícito isso. Quando você abre um pouco o olho para se dar conta de tudo o que está acontecendo, tudo que nós já vimos e tudo o que foi produzido e é produzido e será produzido seguramente no futuro, você vê que, tipo, é ilegal. Nós sofremos um brainwash desde que nascemos. E tipo, agora eu entendo porque que o meu pobre do meu pai é de direita. Porque ele sofreu isso. Ele sofreu um lavado de cérebro. Tipo, muito foda. E agora me dá ainda mais pena, porque, caramba, ele que é um fudido, que é o que deveria estar lutando contra eles, tá apoiando eles. Seguramente, em algum momento, ele abre os olhos, porque ele não é também uma pessoa inepta e ele também ele se dá conta de contradições. Mas, enquanto isso, o fanatismo fala mais alto, né?
E também eu, com todo o conhecimento que eu estou adquirindo agora, né, das pautas comunistas, de toda a verdade do que há de trás da história e de tudo das mídias, do que nos contam, eu posso contribuir com contar o lado B do que eles falam, que nem o outro dia. Nossa, eu fiquei muito orgulhosa disso. Me deu um puta nervoso, mas eu fiquei muito orgulhosa depois disso. Que o meu pai, nós estava ali na cozinha, né? Eu tinha acabado de chegar do mercado, estava guardando as comidas nos armários e tudo mais. E ele puxou o tema de que um amigo, eu acho que não sei se ele foi passear ou ele foi morar durante um curto tempo e voltou, porque ele viu que o bagulho é bem podre. Ele foi visitar os Estados Unidos. E ele se deu conta de que lá nos Estados Unidos, ainda que as pessoas falam que é o país da liberdade, o país do primeiro mundo, o país em que tudo é possível e você pode fazer tudo, é um país em que tem uma enorme população de sem-tetos, onde você não tem nenhum tipo de amparo de segurança pública e que tudo que é alimentos que você compra fresco no supermercado, ou seja, comida de qualidade, é muito mais caro. E eu falei, ora bolas, né? Pois é, né? Os Estados Unidos, que todo mundo pinta desse jeito, né, papai? Não é assim, né? Que coisa, né? É ruim, né? O país que rouba e roubou tudo dos outros países ao redor deles, tem a população deles na merda, né? Precarizada, largada de mão. E ele falou, caramba, né, mano? Que coisa. Eles que podem ter tudo e não tem nem o básico. Eu falo, não é, né? Caralho, que coisa, né, papai? Eu não falei nesse tom de deboche, mas, mano... Ele tá se dando conta da própria contradição do negócio. Aí eu não sei, eu acho que é coisa dos carros. Ele falou algo assim de que nem lá na Cuba, ele tem aqueles carros velhos deles e eles não podem comprar os carros novos, né? Não tem direito a comprar os carros novos. Aí eu peguei e parei, pensei, agora vem aí. Aí ele falou isso dos carros velhos da Cuba. E eu falei, mas lá na Cuba eles podem comprar carros novos. O problema é que um carro novo lá para eles é muito mais caro porque a importação deles tem que vir de muito mais longe. Eu tava falando para ele, né, que a Cuba, as coisas lá não chegam e são muito caras porque dos países que eles têm do lado que poderiam importar para eles, né, que é onde eles poderiam se refugiar em comprar alimentos, comprar medicamentos, comprar coisas mesmo, que nem carro, eletrodomésticos e coisas assim, os Estados Unidos não deixam. Porque eles têm um puta bloqueio fudido com a Cuba. E se qualquer outro país da Latinoamérica tentar ajudar a Cuba, eles sofrem sanções econômicas por ajudar um país do próprio continente deles. Então, os únicos países que ajudam a Cuba são países soviéticos, só que de longe. Porque onde estão a maioria dos países comunistas? Na Ásia, a China, a Rússia, a maioria da Rússia e a Coreia... Eles tentam ajudar muito a Cuba. Só que tá do puto outro lado do mundo, né, mano? Então, é normal que... Bom, não é normal, porque é uma puta de uma bizarrice. Mas digo assim, que é culpa dos americanos fazerem isso, sabe? Porque ainda que o povo cubano, ainda que o governo cubano tenha toda a infraestrutura para conseguir bancar os produtos e comprar produtores latino-americanos, o que traria benefício para eles e para os países do redor deles, eles não podem e tem que pedir para países que estão muito mais longe, onde a mercadoria vai chegar muito mais cara e com muita mais barreiras, sabe? Então, não faz sentido. E ele ficou é que é verdade. E eu também, para não ficar bem escancarado, né, a minha posição, falei para ele, é ruim, né, porque, caramba, esses países, eles sofrem muito por
por alguma que outras coisas, mas é que o que faz os Estados Unidos é ainda pior, né? Que nem a Coreia. Dizem que tem muitos problemas com abastecimento de medicamentos e tudo mais. Só que o que não dizem é que as farmacêuticas estarem fora de qualquer país comunista, eles não querem vender, né? Bom, eles querem vender, só que os outros países não deixam vender muitos medicamentos e fazem outro bloqueio. E, tipo, é um bloqueio tão nefasto, esse bloqueio de medicamentos, porque é um bloqueio de saúde, mano. É um bloqueio de vidas. Você tá bloqueando medicamentos, sabe? Tipo, não é um doce, não é um... Você não tá bloqueando bala fine. Você tá bloqueando medicamentos, sabe? É monstruoso o que eles fazem. E é por isso que muita gente, claro, depois de fora é muito, muito fácil falar, ai, lá o Kim Jong-un não dá medicamento para a população dele e deixa morrer. Claro, meu filho, se é você que bloqueia o medicamento, você empurra a pessoa e fala que ela caiu no barranco. Então, sabe, eu acho que eu dessa conversa com meu pai, eu deixei ele com uma pulguinha atrás da orelha. E de verdade, eu tava precisando muito desse aprendizado, de aprender essas coisas, sabe? Porque a esquerda não fala essas coisas. A esquerda defende o que eu tô também muito de acordo. Só que ela não fala muitas questões porque, claro, também como que tá no braço dos Estados Unidos, né? No braço dessa direita que comanda o mundo. E eu vejo assim, sim, como uma bola de ferro nos pés da esquerda. Mas também, caramba, muitos políticos de esquerda afundaram o pé na jaca e foram-se embora, né? E que nem eu defendo muito o Lula nas minhas redes sociais, porque é o contrário do Bolsonaro, simplesmente. Porque se eu colocar nos meus stories algum vídeo do Boulos ou da Luísa Manzano, o povo vai falar, oxe, quem são esse povo, sabe? Tipo, nada a ver. Mas quando eu falo Lula, tipo, eles veem que o Lula é a esquerda, Lula é o contrário do Bolsonaro, Lula é o que defende, sabe? Então, por isso que eu defendo muito a imagem do Lula. Só que eu sei que o governo do Lula também tem muitas contradições. Muito, sobretudo esse ano, com o vice-presidente dele, que é o Alckmin. E, graças a Deus, eu nunca sofri na mão de qualquer política pública do Alckmin. Mas eu vi muitas pessoas falando dos seus relatos sobre o mandato do Alckmin e qual nefasto foi para essas pessoas, sabe? E tipo, me lembra muito a Dilma e o Temer. Me faz muito esse paralelo. E tipo, dá medo. Porque eu não é que eu confie cegamente no Lula, eu não tenho nenhum político de estimação e tudo mais, né? Qualquer político é somente um empregado do povo e não deve ser louvado como se fosse um time de futebol. Mas o Lula sempre me deu tipo uma humanização mais perto do que outros políticos que você vê que são brancos, são elitistas e que nunca pisaram um trabalho formal de classe baixa. E o Lula me traz o contrário. E caralho, mano. Mas eu ainda assim eu tenho muito medo. Mas o que me fode também muito é que nem a Luísa... Eu acho que é a Luísa Manzano. Me desculpe se eu estiver errada. Mas ela, tipo, ela é uma puta candidata foda, super esperta. Ela sabe defender todas as pautas que ela defende. Sabe contra-argumentar todas as pautas que os de direita e os liberais, eles defendem de uma forma super profissional, elegante e, sabe, com fatos e com provas, só que ela não tem nenhuma visibilidade na mídia. A única coisa mais visível que ela fez esses dias é ir no Pânico na TV. Tem um debate com o Biruleibe lá, de liberal, que, mano, dá uma puta vergonha alheia por ele, porque é um meninão de 30 anos fazendo
vocês são mal, vocês são verdes, vocês só fazem isso. E tipo, mano, ai, vai tomar no cu, filho da putinha, vai lavar teu cu, vai. Porque é isso. Ao lado dele, a Luísa, ela é uma mulher foda, com argumentos, ela fala dados. E os caras, por estar nessa mentalidade de direita tão bizarra, tem esse blá 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 de gente que não sabe nada e acha que tem razão de tudo, né? E fora que nem outros candidatos, o Boulos também tem a Edilene? Eu acho que é Edilene? Ai, desculpem. Eu não tô com o computador na frente, eu não posso pesquisar o nome dela. Mas também é outra mulher negra, super, sabe, super solícita com o povo, super esperta com as pautas que ela defende o lado certo, que é o lado do mais vulnerável, do trabalhador, né? E tipo, é um lado que não nos é apresentado. É um lado que é demonizado desde sempre por todo mundo. E é puta foda você vê que essas pessoas têm muita razão. Mas muita razão. E tipo, mano, que eles não tenham nenhum mísero direito aí num debate político a esfolar a cara do Bolsonaro e a apontar as contradições do Lula. Porra, é foda. Porque seguramente eles iam arrebentar. E a população desses partidos ia crescer astronomicamente. Porque é o que deveria fazer. Porque o Brasil é um país de 90% de pessoas, se duvida ainda muito mais, de pessoas trabalhadoras. De pessoas que iam se beneficiar pelas pautas que eles defendem. Que eles iam se beneficiar por toda a política que eles querem fazer no Brasil. Sabe, porque ao final de contas, toda a burguesia elitista do Brasil é minúscula. Só que eles têm tanto dinheiro e tanto poder na política e em tudo, que é eles que comandam as coisas. Também no canal do Ian, no Histórias Públicas, ele tem um vídeo muito bom falando das think tanks, que é os tanques de ideias, tanques de pensamentos. E ele explica muito bem, desde tipo da época da ditadura, um pouco antes da ditadura, como que essa elite, elas importaram esse think tank dos Estados Unidos para aplicar no Brasil de uma forma monstruosa para fazer que a nossa população seja manejada somente por eles. E, tipo, quando o Ian começa o vídeo falando, tipo, dos anos 30, dos anos 50, e você vê que muitas das coisas que eles fazem hoje são iguais. Você pensa, mano, por isso que as coisas não vão pra frente, por isso que o trabalhador sempre é fudido, por isso que o brasileiro nunca vai pra frente. E quando vai pra frente é tipo, muita sorte. E quando uma pessoa vem de baixo e vai pra cima, tem muita mais chance de se tornar também o capataz das pessoas que estavam igual que ela embaixo. Porque nós é educado assim desde sempre. Porque essas pessoas são as que manejam as coisas. E, tipo, é monstruoso você aprender isso. E isso deveria de ser... Os vídeos deles deveriam de ser exibidos na televisão, mano. Porque, de verdade, é um serviço tão público, tão beneficioso para a sociedade, que não deveria de ser uma minoria na internet que vê esses vídeos. Tinha que passar na televisão pública os vídeos deles. Eu tô falando deles dois porque são os que eu mais vejo, mas todas as pessoas que formam o grupo da Soberana, né, do coletivo Soberana, são todas pessoas muito didáticas, muito explicativas, muito pedagógicas com tudo que eles falam e ensinam. Que nem o João Carvalho também é outro que eu vi Eu escutei o podcast do Luigi com ele, lá no Rebobinando. Eu fiz questão de voltar porque o Load falou desse podcast lá no Podpah e eu fiz questão de escutar ele, porque foi o primeiro acercamento do Luigi com o comunismo. E eu fui escutar. E também o João Carvalho é puta professor. E você vê que essas pessoas, tipo... É o completo oposto ao Bolsonaro, que é um babacão que cospe mentiras e insultos e não tem puta ideia de nada da vida, nem das coisas que ele mesmo faz. Eu fiquei, sabe, tipo, embobada, porque
todas as pessoas que ali estão, mano, sabem muito bem do que eles falam. Estudaram muito bem o que eles falam. E sabem muito bem o que eles defendem. E também o que eles demonizam. E tava me fazendo muita falta isso. Muita falta disso. Eu tava precisando de respostas, eu tava precisando de questionamentos, eu tava precisando de gente que sabe, porque eu não sei. Eu não sei e nunca fui ensinada, porque não ensinam o que eles ensinam em outros lugares. Você tem que procurar essas coisas que eles falam muito a fundo pra entender, porque em nenhum outro lugar nunca me falaram nada disso, da teoria comunista. Mas, mano, eu indico 200.000% vocês, se todo o papo que eu falei pra vocês hoje aqui interessou, isso que eu falei 1% do que tudo o que é o comunismo e tudo que eu já aprendi, eu falei, vamos, 1%. Eu recomendo muitíssimo vocês procurar por todos os membros da Soberana. Seguramente terão pessoas que se encaixem melhor no seu tipo de conteúdo que você goste e tudo mais. Mas que nem as pessoas que eu mais gostei deles, que ensinaram muito, foram eles dois, né? O Gustavo e o Ian, que é o Histórias Públicas e História Cabeluda. Porque eles ensinam muito bem, com um certo humor, só que apontando muito bem as contradições da estrutura socioeconômica em que vivemos. Mas também que nem o professor João Carvalho, muito bom, mas que nem os outros membros também da Soberana, eles fazem conteúdo quase todos os dias, ou tem um ou outro que fazem conteúdo na Twitch e eles sobem cortes no YouTube, se você preferir mais esse formato, contrastando notícias sobre economia, o Brasil em geral, crimes e política, o que ilustra muito bem o que eles defendem, né? E a pauta deles, eles explicam todos os pontos, tudo muito certinho, de uma forma que fica muito captável, sabe? Que você entende o que eles estão dizendo muito bem. Porque que nem outro canal que eu indico muito é da Rita Von Hunt, que eu conhecia ela faz muito tempo, só que o que não me atraía muito dos vídeos da Rita é que são vídeos muito mais acadêmicos ao meu olhar. E não me atraía, mas igualmente ela também é um ótimo exemplo de canal comunista de esquerda radical a se seguir, porque ela também tem pautas muito legais, com muito conhecimento, com muito jargão que ela não nos é ensinado em nenhum lugar e que todos os trabalhadores deveriam de saber. Só que igualmente é pra gosto, sabe? Tipo, eu gostei mais dos dois do que do canal dela. Então vai por gostos. Eu indico também, mas façam o que vocês quiserem. E nada. Eu sei que é bem estranho eu fazer um podcast assim tão político, mas também é algo que me aconteceu tão recentemente que me marcou assim, sabe? De que eu tava precisando falar disso, que eu tinha que pôr pra fora. E sinceramente, quantas mais pessoas souberem, aprenderem de tudo isso, de que eles falam e de que outras pessoas falam, vai ser melhor para a sociedade, para toda a sociedade, sinceramente. E nada, espero que vocês tenham gostado, espero sinceramente que vocês façam caso em todas as recomendações, que nem o canal do Luigi é muito engraçado. Os podcasts em que o Galo de Briga aparece são muito bons, muito instrutivos para todas nós que já fomos trabalhadores precários. Os canais dos meninos e de toda a Soberana são muito bons para entender a teoria e tudo mais. Mano, busquem conhecimento. É muito bom ter conhecimento, sinceramente, e eu tô muito grata a todos eles, porque eu tava precisando disso, sabe? Eu tava precisando desse conhecimento que eles me proporcionaram. Não só a mim, claramente, mas todo o canal deles tá aí pra nós aprender o que nós temos que defender. E nada. Obviamente, eu também... Quem é eu fudida na fila do pão, me indicando aos canais que são muito maiores que eu, né? Mas se você não tá me escutando e não conhecia eles, vai lá. Sinceramente, são muito bons. E nada, se você gostou desse podcast, dá umas 5 estrelinhas aqui em cima no Spotify, ou dá um like no YouTube.
E nos vemos no próximo episódio. Perdoa o áudio se vocês não gostaram assim, mas talvez volte para os próximos episódios o áudio normal. Beijão enorme e tchau, tchau. Ai, tá tendo uns fogos de artifício, não sei se... Parece que eu tô na Primeira Guerra Mundial. Um carro... Ai. O problema é que um carro novo lá pra eles... Eu odeio fogos de artifícios muito mais de dia, porque, tipo, não faz sentido. Você não vê a luz e só escuta o barulho. Pra que caralhos você solta fogos artificiais de dia? Puta que pariu.